O presidente Jair Bolsonaro afirma que não vai ceder às pressões externas para assegurar a continuidade do Fundo Amazônia. Em áudio e vídeo, Vitória Abel. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não vai ceder a pressões externas para se comprometer com metas ambientais que garantam a continuidade do Fundo Amazônia. Bolsonaro foi até o Ministério do Meio Ambiente nesta terça-feira, onde se reuniu com o ministro Ricardo Salles e com deputados da bancada da Amazônia. O Fundo Amazônia tem a participação de países como Alemanha e Noruega e visa estimular ações de combate ao desmatamento. O impasse entre Brasil e países europeus se iniciou quando o governo decidiu fazer alterações na gestão de recursos do fundo, abrindo a possibilidade de parte do dinheiro ser usado, por exemplo, para indenizar proprietários rurais em unidades de conservação. Para o presidente Jair Bolsonaro, a soberania nacional está acima de tudo. O Brasil agora tem um presidente e um governo diferente de muitos que nos antecederam e não vamos ceder a pressões externas, em especial, de ninguém. Quem dirá daqueles que não tem nada de exemplo para dar para nós. Sobre a permanência do fundo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o governo busca a melhor solução. Nós estamos trabalhando aí para ter a melhor solução possível para os brasileiros, para o Brasil, para o cuidado com o meio ambiente, para o desenvolvimento, enfim, para o cumprimento de todas as pautas que são as pautas do nosso presidente da República. O ministro Ricardo Salles e representantes de países europeus já admitiram, no entanto, a possibilidade de extinção do fundo. Olha, e depois de uma reunião com o ministro de Cooperação Econômica da Alemanha, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a extinção do Fundo Amazônia está aparentemente mais longe. Essa afirmação foi feita após ele ser questionado sobre a mudança de perspectiva demonstrada após uma reunião com o ministro da Alemanha. O encontro dos dois se deu em meio às tentativas do governo brasileiro de alterar as regras de aplicação da verba do Fundo Amazônia. Na semana passada, em encontro com embaixadores, a possibilidade de extinção foi admitida pela primeira vez. A Noruega e a Alemanha, os dois países que respondem por 99% dos recursos do fundo, discordam da proposta de mudança das regras para a aplicação dos recursos. Lembrando, Josias, que o ministro falou conosco na semana passada. É verdade. Olha, será uma pena se o governo não conseguir chegar a um acordo, sobretudo com Alemanha e Noruega, que são os que fazem os maiores aportes, a Noruega principalmente. Nós estamos falando aqui de mais de 3 bilhões de reais. É dinheiro. Para um Estado que está falido, tentando fazer aí as suas reformas básicas, é uma pena jogar esse dinheiro pela janela, por conta de questiúnculas relacionadas ao meio ambiente. Seria de todo interessante que o governo se entendesse com essas autoridades norueguesas e alemãs. Esse encontro de ontem com o ministro alemão abriu uma nova janela para o entendimento e o ministro deu declarações mais alvissareiras em relação às declarações que ele tinha feito na semana passada. Agora, é preciso acompanhar para verificar se eles vão conseguir chegar a um entendimento. Será ruim se o entendimento não for fechado, porque sinalizará mal no exterior para um governo que acaba de fechar, como o brasileiro, acaba de fechar no âmbito do Mercosul, aquele acordo com a Comunidade Econômica Europeia, e esse acordo pressupõe algumas condicionantes ambientais e seria uma sinalização ruim se o Brasil interrompesse esse acordo que mantém com Alemanha e Noruega. Olha, para você que ligou o rádio agora ou a internet agora, aqui nos nossos estúdios, nós estamos com o cientista político Bruno Garchagen, que é autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo e do livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, comentando as notícias aqui no Jornal da Manhã. Diga, Bruno. Bom, o encontro que teve ontem e que parece que pacificou pelo menos uma parte importante dessa discussão e parece que o fundo vai permanecer, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, o que ficou parecendo que foi mais uma discussão estabelecida na imprensa do que propriamente a partir de uma reunião inicial que se deu uma posição contrária, né, entre o Ministério do Meio Ambiente e os governos dos outros países que financiam esse fundo. A partir dessa reunião, parece que alguns pontos ficaram mais esclarecidos entre ambas as partes e uma convergência parece estar a caminho. Agora, para mim, o que é mais importante nesse aspecto é que pela imprensa eu não consegui entender muito bem nem o que são esses ajustes que o Ministério está propondo. Eu acho que um detalhamento maior por parte da comunicação do Ministério seria mais interessante.
interessante. E também da parte dos financiadores desse fundo, o que se espera? Se é, como parece, manter o que está, ou se esses ajustes para melhor serão uma boa coisa, inclusive para a manutenção e aprofundamento dessa parceria. Lembrando que, como já foi dito aqui, que os representantes dos dois países sinalizaram, inclusive, de tentar buscar mais recursos para ampliar o tamanho desse fundo.